A paz do Senhor, pastor Ícaro, a paz do Senhor a todos, meus amados irmãos, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. É uma satisfação enorme, um privilégio da parte do Senhor, poder estar mais uma vez aqui servindo ao Senhor e à igreja, com os amados irmãos aí no Japão, em distintos lugares. E, para mim, falar deste assunto, irmãos, é uma preocupação muito grande que às vezes salta na minha alma, de que não se fale na igreja, não se pregue, não se ensine. Lembro-me que no ano 2015 eu estava fazendo uma faculdade em Buenos Aires de ciência da religião, e durante 47 minutos, um doutor, um PhD em teologia, ele usou com uma Bíblia na mão, com uma pequena Bíblia na mão, ele utilizou ela sem ter aberto ela em momento algum. Ele citou o texto que Paulo escreve a Timóteo 3:16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e para redarguir, ensinar e exortar. Ele leu esse texto no original grego e explicou palavra por palavra e apresentou argumentos muito sólidos de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Assim, o diabo tem trabalhado terrivelmente para tirar da mente das pessoas a realidade bíblica do inferno, para varrer da consciência, da alma, dos sentimentos e das emoções das pessoas a possibilidade real de conhecer o inferno. Então, com isso, as pessoas têm vivido uma vida totalmente dissoluta, uma vida descomprometida com a eternidade, despreocupada, uma vida em que as pessoas têm corrido desesperadamente atrás daquilo que possa dar-lhes a eles um momento de felicidade, prazer por aqui, pois parece que a vida termina aqui. E isso tem se tornado quase que universalmente falando em todos os âmbitos da sociedade, das culturas, dos povos, línguas e nações, tem caminhado nessa direção de viver uma vida sem preocupar-se com a eternidade. E se existe eternidade, segundo muitos pensam, ela não seria no inferno. O inferno é uma teoria, é uma tese, é uma criação imaginária da mente de alguns fanáticos. Segundo a teologia moderna, a filosofia, as vãs filosofias, como dizia o apóstolo Paulo. Mas estudaremos nesta manhã e tentaremos, de alguma maneira clara e objetiva, deixar impregnado na mente, no coração, na alma de todos nós a realidade bíblica do inferno. O texto áudio desta lição é Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Então, primeira coisa que nós precisamos ter bem claro é que o inferno é um lugar real. Goste ou não goste, acredite ou não acredite, pois isso não depende de fé, de crença. Você
Ache ou não ache, espere ou não espere, o inferno é real. O inferno é um lugar de morada eterna. E, inicialmente, Deus projetou o inferno, segundo o que está relatado em Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28. O inferno é criado a partir de uma rebelião de Lúcifer nas regiões celestiais. Ele se levanta, projeta, imagina e maquina o mal e levantar-se contra o Criador. Arrasta uma parte grandiosa de seres celestiais, denominados anjos, e com eles planejam e projetam uma investida contra Deus, o que eles vão receber de pagamento naquele momento imediato à criação do inferno, a sentença de que, pensando em viver acima de Deus, ele moraria no meio das trevas, a sua cama seria no inferno, e a partir dali se cria prisões eternas, aonde são colocados anjos que são tão terríveis e atrevidos que, se soltos, destruiriam a todos. Mas o apóstolo Pedro diz que eles estão guardados em prisões eternas, esperando o dia do fogo eterno. Não goste ou não goste, acredite ou não acredite, o inferno é real e um dia aqueles que não acreditam conhecerão ele. E aqueles que brincarem com as coisas de Deus, com a santidade de Deus, para lá também irão. Porque a Bíblia diz muito claro, mas muito objetivo, a Bíblia não deixa margem. Quando muitos discutem e debatem, e às vezes eu me lembro estando nos seminários bíblicos, na faculdade, o debate era esse. Mas que Deus de amor, um Deus de amor jamais mandaria as pessoas para o inferno. As pessoas nunca iriam, Deus não criaria o inferno para as pessoas. Isso é uma bobagem. Isso nunca existiria. Mas a Bíblia explica, responde a essa questão de uma forma muito clara. Lá no livro dos Salmos, de número 9, versículo 17 da Bíblia, você pode anotar, está escrito que aqueles que se esquecem de Deus. E falar em se esquecer de Deus, irmãos, é a questão das pessoas que esquecem que Deus é santo, esquecem que a sua santidade não convive com o pecado, com a imundícia. A santidade de Deus é inegociável. E que, como disse Pedro, somente aqueles que são santos em toda a sua maneira de viver poderão ser chamados filhos de Deus. Todos os que se esquecem de Deus, os ímpios serão lançados no inferno. O inferno não foi criado para nós, para o ser humano. O ser humano Deus fez com tanto amor e carinho, com as suas próprias mãos. O Salmo diz que as mãos de Deus nos aperfeiçoaram, nos modelaram e fizeram quem somos. E Deus não nos criou para o inferno. Deus não nos projetou para o inferno. Mas ao nós nos esquecermos dele e esquecemos que foi ele que nos formou e nos fez, iremos para lá. O ser humano que brincar e esquecer do seu Criador receberá como morada eterna no inferno. A leitura bíblica em classe está em Mateus 25, 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes,
Estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí está o texto que Jesus fala de forma categórica, clara, indubitavelmente, deixa para nós bem explícito o que é o inferno. Vamos à introdução da nossa aula. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que do céu nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então, o autor da lição se propõe nesta lição, de forma sucinta, mas bem objetiva, esclarecer, trazer à tona a realidade do inferno. Ou seja, goste ou não goste, como eu disse no princípio, acredite ou não acredite, o inferno é real. Mas o diabo tem trabalhado ao longo dos séculos de uma forma muito agressiva, não é sutil, não, agressiva mesmo, investindo tudo o que ele pode para desconstruir a imagem do inferno, como Jesus explicitou em seus sermões, em seus ensinamentos, em seus momentos em que ele escolheu para falar sobre o inferno. Esta semana eu estive na quinta-feira no hospital, onde há uma jovem de 24 anos, depressiva, que tentou suicídio na segunda-feira tomando 36 comprimidos. Essa jovem desviada da igreja há anos, ela, no final da sua adolescência, ela se desviou e ela se foi ao mundo viver a sua vida dissolutamente no mundo conforme os mundanos, sendo ela desviada. O que acontece quando eu entrei no hospital, na quinta-feira me chamaram, ela me chamou, as irmãs chamaram que estavam cuidando dela, desesperado, 9h30 da noite de quinta-feira. E quando eu entrei, ela disse para mim assim: pastor, eu estava conversando com a minha irmã. Eu disse: a tua irmã Larissa, que é a irmã que estava ali, ela disse: não, a minha irmã que morreu faz muitos anos. E a minha irmã, ela era paralítica, ela não andava, ela estava prostrada em uma cadeira de roda. E quando eu era criança, essa minha irmã morreu. E esta minha irmã está num lugar maravilhoso. Esta minha irmã está num lugar lindo. Ela me disse que é lindíssimo, lugar de paz, de sossego, que ela não é mais paralítica, agora ela é perfeita. E ela veio para me buscar, eu vou ir morar com ela. E meu pai, que teve um acidente, está com 8 anos numa cama, ela disse que vai levar a mim e depois vai levar meu pai para esse lugar, porque é um lugar maravilhoso.
Aí eu disse para ela assim, tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa, a tua irmã está aqui agora no quarto? E ela olhou todo o quarto e disse, não. Quando chamaram o senhor, ela ficou furiosa e disse que não era para lhe chamar e não era para deixar o senhor entrar aqui, que o senhor não era bem-vindo aqui e que não era necessária a sua presença aqui. E ela, sempre que o senhor chega perto de mim, ela desaparece. Assim tem trabalhado o diabo, meus amados irmãos, materializando-se na mente de uma menina que está totalmente perturbada, oprimida, que tentou suicídio para ir morar com a sua irmã na eternidade. O pior, irmãos, é que se ela consegue consumar o ato de suicidar-se, quando ela acordasse, ela estaria no inferno. E quantos milhares e milhares de pessoas que o diabo tem se vestido de anjo de luz, que o diabo tem se apresentado como sendo um anjo, convidando para uma viagem, um passeio. Só que, meus amados irmãos, esse passeio não tem volta atrás. Ao falar da realidade do inferno, anunciar que o inferno é real, é dever do cristão. Falar do inferno não é, irmãos, pregar sobre o inferno, ensinar sobre o inferno, falar acerca da existência real do inferno é inegociável. Porque milhares e milhares estão lá e milhares estão indo para lá. E nós não devemos ocultar essa verdade das pessoas. O pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizada, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Então, olhamos para esse ponto, as distorções absurdas que o diabo conseguiu, através de filósofos, teólogos, mundanos, comprometidos com a mentira, com o engano, teólogos liberais, com mentes cauterizadas, como eu falei na introdução, daquele mestre, doutor, formado por uma universidade do norte da Alemanha, com especialização em Madrid, doutorado na Califórnia. Eles apresentam todos os seus títulos, as suas credenciais, os seus diplomas, os seus certificados para justificar que têm autoridade para desfazer com a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada não contém a verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Isso aqui não é questão de fé, não é questão de crença, isso aqui é verdade, é realidade escriturística. E não depende do meu intelecto, da minha capacidade, do meu conhecimento, da minha profundidade. Não depende da ciência, da tecnologia, não depende da NASA, não depende dos estudos extraterrestres, não importa onde o homem vá.
A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. A Bíblia não é infalível no que ela se dedica a apresentar à humanidade. E o inferno é tão real. E alguns apresentam a possibilidade daquilo que os católicos criaram lá na Idade Média, a ideia de um purgatório, de um lugar possível para purgar os pecados praticados, os pecados não confessados, os pecados que não foram deixados de lado, a pessoa morreu naquela situação, e então ela vai passar um processo de purificação. Tudo isso é mentira do diabo. Tudo isso, assim como essa menina na quinta-feira debatia comigo ali no hospital, com a convicção tão grande que a irmã estava ali acompanhando ela nesse processo para passar para a eternidade. Que a irmã veio buscá-la para um lugar maravilhoso. Se você olhasse nos olhos daquela menina, a convicção, a certeza que ela tinha, tão grande de que se ela morresse, acabava todas as suas dores, seus sofrimentos, suas tristezas. Eu perguntei para ela, você foi em algum centro espírita, algum terreiro de batucaria? Você foi em alguma religião afro? E ela disse, sim, eu estive nisso. Eu disse, então você acessou, entrou num portal de acesso ao mundo espiritual. E você abriu a janela da possibilidade de entregar a tua alma a alguém que, nesse momento, por você ter uma memória afetiva a essa irmã que partiu à eternidade na tua infância, a uma pessoa que ela queria muito agora, no meio da enchente, dessas enchentes que teve aqui no Rio Grande do Sul, morreu também, e era muito querida, muito amada por ela. Também o diabo, tomando forma, imagem desta pessoa, tem se comunicado diário e constantemente com ela, convidando a ir para onde ela está, que é muito bom. É isso que o diabo quer que as pessoas acreditem, ou que o inferno não existe, ou que a realidade da vida depois da morte é somente um lugar maravilhoso. E muitos, milhares e milhares, enganados por estes falsos doutores e filósofos e estudiosos, despertarão na eternidade sem Deus. Por isso é minha e a nossa responsabilidade falarmos a todos da realidade do inferno, porque se o nosso Senhor Jesus dedicou mais tempo para falar do inferno do que do céu, é porque é muito importante esse assunto. Ponto número 2, o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida sã, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, o universalismo apresenta uma ideia filosófica de que eles partem de um princípio de que Deus, ele é um Deus de amor. Só que é preciso nós entendermos que Deus não é um Deus de amor. Deus é amor. A essência do amor é Deus. Mas este mesmo Deus que é amor, ele é um Deus que, para preservar o equilíbrio de todas as coisas, criou justiça, santidade, criou preceitos éticos, morais, para regerem os comportamentos, para revelar o verdadeiro caráter de cada um. A partir daí, porque Deus
criou um reino aonde ninguém vai lá mexer, bagunçar, colocar de perna para cima. Este reino só entrará quem se adequar, quem entrar no processo da fidelidade, que possa, o que é ser fiel? Ser fiel é você permanecer no propósito até ser achado digno de confiança. Isso é ser fiel. Então, o que o universalismo apresenta? O universalismo nos apresenta a possibilidade de que se Deus, na teoria deles, se Deus é um ser de amor, ele não pode, de forma alguma, condenar o ser humano. Só que Deus não condena ninguém. Deus simplesmente criou as leis. E as leis que são transgredidas, para cada uma tem, a Bíblia diz, uma justa retribuição. Então, para cada nível de transgressão, há uma justa retribuição. E o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não para o ser humano. Mas Deus colocou uma possibilidade na lei de relacionamento entre Deus e a sua criatura. Os que se esquecerem de mim e forem ímpios vão morar no inferno. Então você vai fazer a seguinte escolha. Se você escolher esquecer de Deus ou viver uma vida de impiedade. O que é viver uma vida de impiedade? É viver praticando o pecado consciente, saber que está fazendo e sentir prazer nisso. Sentir-se feliz em fazer o que está fazendo. Isso é impiedade de uma forma bem simplória. Então, por mais que o universalismo tente impregnar na mente das pessoas a ideia de que é possível viver sem Deus e ainda ir morar com Deus, esquecer-se de Deus e ainda assim mesmo ir morar com Ele, rir, fazer piada de Deus, da sua palavra, dos seus preceitos éticos, morais, e mesmo assim, no final de tudo, ficar com Ele e viver com Ele para sempre, mesmo o desprezando e esquecendo-se dele. Essa é a ideia básica da doutrina do universalismo, que não passa de uma seita demoníaca. Um ensino filosófico, melhor dizendo. 3. O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo 3,5, conferir Mateus 7,15, resistiriam à verdade, 2 Timóteo 3,8, conferir Êxodo 7,11. Apostatariam da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônios, tendo suas consciências cauterizadas, 1 Timóteo 4,1, atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos. Isso aqui quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Nos nossos tempos, infelizmente, esse é um dos sinais mais vívidos e claros de que Cristo está voltando e o fim vem para todos. É a proliferação sem limites
com o advento da tecnologia, da modernidade, pós-modernidade, e do avanço tecnológico que trouxe com ele a possibilidade, por exemplo, de eu estar aqui no meu escritório, no sul do Brasil, e os meus amados irmãos estarem no outro extremo do globo terráqueo, estarem na outra ponta. Eu estou numa ponta do hemisfério sul e os senhores estão lá na parte central. Eu estou no oeste, os senhores estão no leste. Nós estamos diametralmente opostos quando olhamos no mapa, mas estamos juntos, não só em espírito, mas em imagem, em áudio e vídeo. Isso é tecnologia pós-moderna, que neste momento está sendo lançado mão dela para boa utilização, para essa tecnologia tem permitido isso, mas também tem permitido que a proliferação sem limites de falsos ensinos e ensinadores, mestres e doutores, tem se amontoado nos meios de comunicação, nas redes sociais, nos celulares, que todos são portadores de um. Ali tem chegado com uma facilidade assustadora os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos ensinamentos, doutrinas espúrias, doutrinas sem comprovação e profundidade bíblica nenhuma, a rasura, estão num estado tão superficial de espiritualidade. Os crentes não leem mais a Bíblia, eles consultam o Facebook, eles consultam o YouTube, eles consultam a mensagem que o fulano trouxe, o ensinamento. Né? Muitos têm deixado de congregar e feito até costume disso, têm tornado-se até uma seita dos desigrejados, têm se unido, se é que loucos se unem. Lembro-me de uma vez que eu vi algo que me chamou a atenção. Um grande benfeitor, ele ajudava a manter um manicômio e mandou construir nos arredores da cidade, 5 quilômetros da cidade, um manicômio, um lugar onde poderiam colocar as pessoas com transtornos mentais. E um dia ele decidiu ir lá, perguntou para o seu contador quanto é que era investido mensalmente neste lugar que ele ajudava. E quando o contador disse a quantia, ele ficou assustado. Ele disse, eu vou lá ver como é que se realmente vale a pena continuar investindo esse dinheiro. Quando ele chegou naquele lugar, haviam ali 219 pessoas internadas naquele lugar. Ali estava o diretor daquela instituição, o vice-diretor, ali estavam médicos, psicólogos, enfermeiras, psiquiatras, estavam pessoas que trabalhavam na área de segurança, da alimentação, da limpeza. E ele perguntou quantos funcionários existem aqui trabalhando, e então o diretor disse para ele, somos em 25 pessoas que trabalhamos aqui. Então ele, admirado, assustado, disse, poxa, mas vocês estão a 25 quilômetros da cidade, tem 219 pessoas internadas com transtornos mentais e somente 25 pessoas saudáveis trabalhando aqui diariamente. Vocês não têm medo que esses loucos se unam e façam uma rebelião e acabem até matando vocês ou agredindo vocês para fugirem daqui? O doutor, doutor e diretor daquela instituição, começou a rir e disse, convido o senhor para nós darmos um passeio. Então saíram afora do escritório e começaram a caminhar pelos corredores, pelo pátio. E ele disse, observe atentamente e o senhor vai ver uma coisa.
cada um deles, um está sentado num banco, outro está conversando com uma árvore, outro está conversando com uma cerca, com um poste, com umas pedrinhas. Aí o diretor disse, todos eles têm o seu transtorno e cada louco fica na sua loucura. O dia que dois loucos se unirem, eles já não são mais loucos, e cada um fica na sua loucura. Assim tem sido, meus amados irmãos, as pessoas correndo de um lado para o outro como loucos, correndo atrás das suas loucuras, não se importando com o corpo como um todo, como igreja. Cada louco tem destruído um pedaço. Por quê? Porque a loucura de que o inferno não existe e que eu posso viver tudo o que eu quiser por aqui, entrou na mente cauterizada de falsos doutores e mestres que têm levado cativo milhares e milhares de pessoas. Mas que o Espírito de Deus tenha liberdade para despertar em mim, despertar nos senhores e senhoras, a sensibilidade, a percepção, o entendimento de que o inferno é real. Capítulo 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam, segundo Jó 17:13, Salmo 16:10 e Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados deste lugar, segundo Salmo 16:9-11, 49, verso 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá, segundo Jó 21:13, 24:19, Salmo 9:17, 55:15. No Antigo Testamento, o ensino sobre o inferno, o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Seol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Neste Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Seol também é descrita como lugar de castigo, Jó 24:49. No Novo Testamento, existem 3 palavras gregas para traduzir inferno. A primeira palavra é Hades, que é a tradução de Seol. A segunda é Tártaro e a terceira é Gina. A palavra Hades significa lugar de castigo. Mateus 11:23, Lucas 10:15, 16:23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no final da sua vida. Mateus 16:18, Atos 2:27-31, Apocalipse 1:18. A palavra tártaro dá a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar, segundo a de Pedro 2:4. A palavra Gina, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo. E é eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo.
Segunda de Reis 16, 3, 21, 6. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. Jeremias 7, 32, 19, 6. No tempo do Novo Testamento, em um lugar em que se queimava o lixo da cidade, essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23, 33, 25, 41, 46, que faz jus ao termo inferno. Então, inferno na Bíblia, meus amados irmãos, é a palavra, as palavras que aparecem são essas. Não ficam muitas dúvidas de que a Bíblia fala clara e objetivamente de um lugar de tormento eterno. Não deixa dúvida nem Seol. O Seol no Antigo Testamento, na verdade, não é muito debatido sobre o assunto. Fica meio que, como diz o autor, apontando para o Novo Testamento, porque os patriarcas Jó, quando fala de um lugar onde as pessoas vão, e fala de que não vão sair de lá. Os salmos falam isso, os profetas falam do Seol, mais como uma sepultura, um destino do corpo do que da própria mente, da alma e do espírito. Mas no Novo Testamento, quando Jesus fala, e aí apresenta-se no Novo Testamento essas três palavras, aí não fica dúvida nenhuma sobre que a Bíblia está falando de um lugar de castigo eterno. No capítulo 3, nós vamos então aprofundar a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25 e 41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como este para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Mas, sim, para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. 2 de Pedro 2, 4. Judas 12, 6. Apocalipse 12, verso 7. Entretanto, o ser humano colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo. Será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios. 2 Coríntios 4 e 4. Então, vamos lá. O conceito bíblico de inferno. O inferno, se você quiser conversar com uma pessoa e falar do inferno, por que um Deus justo, santo, maravilhoso, um Deus que é amor, um Deus que é a essência do amor, do perdão, da misericórdia, por que um Pai justo e maravilhoso como Deus criaria o inferno para as pessoas? Então, a resposta é: ele não criou para as pessoas. A resposta bíblica do conceito bíblico de inferno, o inferno não foi criado para o ser humano. O projeto, a projeção do inferno, quando Deus arquiteta e planeja o inferno, nele está inserido o projeto habitacional original do inferno é para o diabo e os seus anjos. Mas Deus não pode jamais permitir que a rebelião de Lúcifer se repita no céu. Deus cria uma vacina para a eternidade. O inferno é a habitação do diabo e seus anjos. Mas, se alguém ousar
ousar atuar como ele atuou em rebelião, em desobediência e afronta a Deus e a sua palavra, desprezando-a, vai morar com aquele o qual condiz a sua atitude. Não é Deus que nos manda para o inferno, é o ser humano que escolhe ir para lá. Ponto 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus 10, 28, 23, 33, Marcos 9, 43, Lucas 12 e verso 5. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia, isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus 25, 41. O castigo eterno. Diversas passagens bíblicas no Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, Mateus 3:12, Marcos 9, 43, 48. Fornalha acesa, Mateus 13, 42, 50. Trevas, Mateus 8:12, 22, 13. Fogo eterno, Mateus 25, 41. Lago de fogo, Apocalipse 19, 20. 20, 10, 14, 15. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, 11, 14, 15. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus 25 e 46. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João 5 e 26. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo, sem ele é pessoal. Então, o inferno, meus amados irmãos, é real, é um ensino integralmente bíblico. O inferno não foi criado para o ser humano, não é um projeto inicial para o ser humano. Originalmente, o inferno não estava nele a disponibilidade para o ser humano, era o diabo e os seus anjos. Mas o ser humano, pela sua deliberada rebelião contra o Altíssimo, a sua desobediência contumaz à sua palavra, aos seus preceitos, aos seus ensinos, às suas doutrinas. Então, a ida ao inferno não é uma iniciativa primária de Deus. A ida ao inferno é uma escolha pessoal de cada um. As pessoas escolhem, o diabo faz a propaganda, né? Há até uma
uma anedota, na verdade, meio que com uma pitada de humor, mas um humor pesado, né? Um humor complicado de sorrir para ele, né? Criou-se a seguinte imaginação, que era possível Deus, dentro dessa anedota, quando uma pessoa está para morrer ou morre, aparece um anjo de Deus e aparece o diabo. E então a pessoa tem a possibilidade de passar 3 dias no céu e 3 dias no inferno. E a pessoa vai, então, ao céu e fica 3 dias. E ela vê tudo lá no céu. E agora ela vem, entra num corredor, entra num elevador e desce para o inferno. O diabo recebe. E o diabo está à porta, vestido com um terno muito bonito, muito bem penteado, mulheres lindas, maravilhosas, bares, festas, tudo do bom e do melhor, maravilhoso, lindo. Tudo que a pessoa sonhou em ter na vida e quis ter, ali tinha. Tudo ao alcance da mão. Então, terminados 3 dias, a pessoa precisa fazer uma escolha. E então ela diz para o anjo de Deus: eu gostei demais do céu, um lugar maravilhoso, lindo, um lugar cheiroso, tudo perfeito, tudo no seu lugar. Mas eu vou ter que escolher o inferno, porque no inferno é só alegria, é só festa. E no inferno eu tenho tudo que eu sonhei, tudo que eu imaginei que eu queria e que desejei na terra, que não tive, aqui no inferno eu consigo. Mulheres lindas que me dão atenção, bebida para beber a hora que eu quiser, festa de todos os ritmos e tipos. E, então, você quer realmente? Tem certeza? Sim, é isso que eu quero. Ele desce pelo elevador, chega na porta do inferno, quem recebe ele é o diabo, agora com chifres, saindo fogo pelas narizes, um gancho na mão, mete aquele gancho nele, já enrosca e sai arrastando ele. Ele diz: não, peraí, eu quero aquele meu amigo que há 3 dias atrás me recepcionou. Ele disse: não, sou eu mesmo. Não, eu quero o meu amigo, eu quero aquele lugar de festa. Ele disse: não, aquilo era só a propaganda, agora é a realidade. Então, nós precisamos ser inteligentes e cheios do Espírito Santo, porque o diabo é especialista, é um gênio em propaganda enganosa, em fake news do inferno. E nós, crentes, não podemos ser tão estúpidos de deixar o diabo nos enganar para passar a eternidade sem Deus. E enquanto estivermos na terra como homens e mulheres de Deus, temos o dever e a obrigação de falar a todos da realidade do inferno. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Amém. Aí está. Senhor Deus, eu te agradeço nesta manhã pela riqueza das tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu te louvo. Obrigado pela vida dos meus amados irmãos que estão, Senhor, ali no Japão. A mim, da onde eu estou, em terras tão distantes, mas a tua presença, a alegria do teu Espírito Santo, a unidade do Espírito, faz com que sejamos um só em ti, Senhor. Sentimos e entendemos, compreendemos que estamos, Senhor, caminhando no mesmo caminho e na mesma direção. Aleluia.
Que a presença gloriosa do teu Espírito nos sustente com fé, confiança na tua palavra, nas verdades eternas reveladas nela. Permaneçamos firmes, inabaláveis, até o dia da tua vinda. Que a tua presença, que a comunhão do teu Espírito nos faça entender e manter vívida em nossas consciências de que o inferno é real. A existência dele é algo inegociável. A doutrina sobre o inferno é infalível. É tão real e verdadeira como o Senhor, a doutrina sobre o céu. Por isso, Senhor, que o teu Espírito nos fortaleça e nos faça todos os dias nos lembrarmos da realidade do inferno, para permanecermos firmes e fiéis na tua presença, inabaláveis, incorrompíveis e confiados nas verdades da tua palavra. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.